Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos. Eu sou o Dan. Pré-jogo da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Santos. Mas antes da gente passar por esse pré-jogo aí rapidinho, pedir pra você se inscrever aqui, deixar seu like. Tamo junto, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. Bom, vamos lá pro jogo, né? Vamos falar primeiro do Bragantino, na verdade. O Bragantino ele é o 12º do Campeonato Brasileiro, tem 2 vitórias e 4 empates, ou seja, tem 10 pontos. E eu citei que ele está em 12º, né? Que é a posição abaixo do Santos, né? O Santos tem 11 pontos, né? Está na 11ª colocação. Mas na Sul-Americana a situação é diferente, né? O Bragantino estaria na frente do Santos, né? Porque na Sul-Americana o Bragantino é líder, né? Tem 10 pontos também, 3 vitórias e 1 empate, né? Já está com a classificação aí bem encaminhada no grupo deles, devem passar aí com uma tranquilidade. Inclusive estão na frente do Estudiantes, né? Que é o maior time do grupo. É um grupo com o Estudiantes, né? O Bragantino, Taquari e Oriente Petroleiro, né? O Oriente Petroleiro tem uma certa tradição, jogam no mesmo estádio que o Blooming, né? Rival do Blooming. E aí nesse grupo eles estão conseguindo ir bem pra frente, a tendência é passarem de fase, né? Passarem em primeiro, inclusive, mesmo sabendo que ainda tem um jogo da volta não, né? O retorno ainda contra o Estudiantes, se eu não me engano, ainda na Argentina. Ainda pode mudar aí numa posição ou outra, mas o fato é que eles devem se classificar com uma certa facilidade. Porém, o Santos no Campeonato Brasileiro está levemente melhor, né? E tem chance de ficar melhor ainda, porque o Santos pode ir para 4º lugar, dependendo de outros resultados, né? Por exemplo, se o Santos, vamos presumir que o Santos vai ganhar hoje, né? Que o Santos deve ganhar hoje, enfim, se o Santos ganhar hoje. Se o Atlético Mineiro perder do Palmeiras, o Santos fica em 4º. Ou se o Atlético empatar com o Palmeiras, mas aí o Santos vencer por 2 gols de diferença, aí o Santos fica em 4º. E também, não só isso, o Fluminense precisa perder do Corinthians, que está na zona de rebaixamento, né? O Fluminense é um dos, pelo menos antes do campeonato, postulantes ao título, ou empatar, e aí o Santos teria que ganhar de 3 gols ou mais do Bragantino. E aí fica essa questão dos 2 jogos, na verdade, né? Da rivalidade aí, o que você prefere, né? Se você prefere o Santos subindo e em troca disso os rivais ganhando, né? Ou se você prefere o azar dos rivais e o Santos ganhando mesmo assim, não subindo na tabela, mas se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento, que sempre lembrando, esse é o grande foco do Santos, atingir rapidamente os 45 pontos pra gente escapar disso logo, e aí depois o que vier é lucro. No último jogo, né, entre Santos e Bragantino, o Santos ganhou por 2-0 lá no próprio estádio do Nabi Abichedi, né, do Bragantino, ainda no ano passado. Esse ano não se enfrentou, né, porque o Bragantino estava no grupo do Santos no Campeonato Paulista, então esse está sendo o primeiro jogo do ano entre Bragantino e Santos, né? Do ano passado o Camacho fez um gol, né? O Ângelo fez o segundo, eu estava lá em Bragança Paulista, foi um jogo de um clima muito legal, inclusive, né? Da torcida ali, revi muitos amigos, enfim, muitas pessoas especiais estavam comigo lá no jogo. Foi um jogo muito legal, e aí pude ver o Santos ganhar mais uma vez fora de casa. E uma breve citação aqui, né? A gente vai ter um ex jogando contra a gente, né? Pelo menos que eu me lembre, tem só um, né? Mas, enfim, esses times de menos expressão, né? Normalmente tem mais jogadores que a gente nem conhece. Mas um que a gente conhece que vai jogar contra a gente, que foi jogador nosso, né? É o Eduardo Sacha, né? Que jogou com o Marinho Soteldo em 2019. Foi vice-campeão brasileiro. Ele vai estar de volta aí atuando contra o Santos, dessa vez pelo Bragantino, né? O Soteldo vai acabar reencontrando o Sacha, né? Que vai estar em campo agora. E muitos dos jogadores que estavam aí nessa época, 2019, 2020, até antes, na verdade, né? Porque o Sacha chega antes, né? O Sacha em 2017 ele já tá. Então o Alisson, por exemplo, já conhece o Sacha, enfim, outros jogadores que estão aí no elenco, alguns que nem vão estar também, mas que jogaram junto com o Sacha, vai estar aí para cumprimentá-lo, né? E torcer, claro, para que ele se dê mal nesse jogo, né? Não fisicamente, não clinicamente, né? Mas esportivamente, e que o Santos saia vencedor para, de novo, 3 pontos que, claro, a gente ficar em 4º é sempre bom, mas o foco principal é fugir do rebaixamento, atingir logo os 45 pontos.
E pra gente conseguir os 3 pontos, hoje o Santos vai a campo com João Paulo, o Inocêncio, Messias, Joaquim Pires, Dodi, Fernandes, Lima, Ângelo, Soteldo e David. Ou seja, força máxima. Força máxima. Eu confesso que eu acho que é o que eu faria também. Acho que eu não mudaria nada do que foi proposto hoje pelo Odair. A gente precisa ver agora a postura do time em campo, né? Tá um time ofensivo, né? A gente espera que o Santos pressione aí, o Santos jogue pra frente, né? Explore aí as velocidades do Ângelo, do Lucas Lima também, do Soteldo, até do David também, né? Acho que hoje é um jogo pro David brocar um aí pra nós, ajudar a conquistar 3 pontos aí. Esse time eu acho que é plenamente suficiente para vencer, né? O Bragantino. Eu acho que é a nossa força máxima, né? Não, claro, acho que tirando o Pires ali, que eu acho que o Felipe Jonathan é melhor do que o Pires. Mas assim, o Felipe Jonathan lesionado, claro, né? Segue fora e vai seguir fora o resto do ano. Outros jogadores seguem fora. Mas dentro do que é possível, esse é o melhor time. Esse é o time que vai buscar 3 pontos em Bragança Paulista pra gente conseguir fugir o mais rápido possível dessa zona de rebaixamento e quem sabe entrar no G4, né? Que, assim, claro, não é mais a zona de Libertadores porque aumentou, mas é sempre bom a gente ver o time em cima, né? Na melhor colocação possível, vai dar uma moral pro time, vai ficar a 1 ponto atrás do São Paulo, né? Vai ficar dependendo aí, claro, do que acontecer no Palmeiras e Galo, de repente a 2 ou a 3 pontos, né, do Palmeiras, enfim. Tem que ver o A4, né? Tem que ver, de repente, a combinação do que acontecer. Mas fato é que o Santos, se conseguir ficar em quarto, é uma coisa muito legal para a nossa autoestima, né? Para o que se projetava o ano do Santos, né? Do que ainda se projeta, né? Do que é a realidade do Santos hoje. Mas a gente ficar em quarto aí, ficar perto das cabeças aí, seria bem legal, né? Seria bem interessante para a nossa autoestima, para a autoestima dos jogadores, para que eles tenham confiança em jogos até mais difíceis, né? Terem essa confiança e a torcida que já está apoiando muito, né? Apoiar ainda mais, encher sempre a Vila Belmiro e a gente conseguir tirar o time dessa situação cada vez mais rápido possível e quem sabe até animar aí investidores de fora, por que não, a investir no Santos. Alô, senhor Nasser Al-Khelaifi. Bom, pré-jogo é isso. Meu palpite para hoje, 2-1 Santos. Acho que 2-1 Santos tá de bom tamanho. E depois do jogo a gente vem e faz um pós-jogo. Se inscreve aqui, dá um like. Tamo junto, Santista, é nóis.